Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade para meditarmos um pouco também na palavra de Deus. E eu quero também aproveitar esse momento, num texto sugestivo, do nosso irmão diácono Jailson, que está em Isaías, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. E eu vou estar lendo para os irmãos. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio ou vergonha. Versículo 2: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados de santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar a Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, como o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Os que serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Que Deus nos abençoe com a sua rica e santa palavra. O que esse texto diz para nós claramente é que Jesus é o grande renovo do Senhor. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu e você precisa saber sobre os profetas é que o ministério deles concentra-se tanto no presente como no futuro. Eles proclamam a palavra de Deus e também pronunciam as obras realizadas do Senhor no momento presente. Os verdadeiros profetas, repito, os verdadeiros profetas são como bons médicos, que diagnostica o caso, receita o tratamento e avisa o paciente do que acontecerá se a prescrição for ignorada. Quando os profetas proclamam uma visão do futuro, fazem para incentivar as pessoas a obedecerem a Deus no presente. Nessa profecia, Deus está descrevendo tanto a captura como o exílio e os maus tratos que os judeus iriam passar no cativeiro babilônico. Percebemos claramente que essa profecia, ela tem um contexto lá imediato. E isso aconteceu. Mas a pergunta é, por que aconteceu? Por que que o Senhor levou os judeus para o cativeiro? Por que que Deus permitiu que eles passassem por dificuldades? Por que que eles passaram por sofrimento? Essa é a pergunta. Por que isso aconteceu? Isaías explica no capítulo 3, versículo 16, que tudo isso aconteceu por causa da postura orgulhosa de Jerusalém, representada através do comportamento das mulheres de Sião. Sabemos que foi o orgulho que transformou um anjo em demônio. O profeta Isaías mostra, meus irmãos, que as mulheres ricas, seguras de seu luxo e no seu encanto, foram reduzidas à vergonha, implorando para pertencer a alguém que pudesse lhes devolver a dignidade. Alguns dizem que essas mulheres eram viúvas, que perderam seus maridos e não tinham filhos. E, portanto, elas queriam corrigir essa vergonha, assumindo essa postura. Elas tinham condições de se autossustentar, mas ela precisava de alguém que lhe desse um nome, e possivelmente filhos, para que então fosse extirpado a sua vergonha.
O desespero dessas mulheres, descrita aqui no versículo 1 do capítulo 4, representa o claro desespero da própria Jerusalém. Deus retirou dela o sustento e o suprimento com todo o seu luxo, e ela se assentou no chão, desolada, como diz o capítulo 3, versículo de número 26. E aqui, meus irmãos, há uma lição muito importante para nós, povo de Deus, que sofremos perdas e que estamos sofrendo perdas nesse momento. Deus muitas vezes retira aquilo que achamos ser importante e vital para nos conscientizar de que a nossa vaidade não corresponde à glória para a qual Deus nos criou. Às vezes perdemos coisas e oportunidades para reconhecermos a nossa dependência e assim louvarmos a Cristo como nosso único ganho verdadeiro. Nós estamos, nesse momento, passando por uma grande luta. E a gente começa então a pensar: quantas oportunidades perdemos de estarmos, por exemplo, na casa do Senhor, de estarmos ali nos cultos, nos cultos de oração, reunidos, louvando a Deus, buscando o Senhor, se humilhando diante dele. Quantas oportunidades perdemos? Quantos domingos, irmãos, nos reunimos ali para louvar a Deus e a gente via as cadeiras vazias. E aí a gente saía olhando assim, os irmãos não estão presentes. Onde eles estão? E alguns estavam fora, fazendo outras coisas, outras atividades, que naquele dia do Senhor era para estar em sua casa, louvando o seu nome e engrandecendo a sua majestade. Então, quantas oportunidades perdemos? E agora a gente para refletir e começa a pensar que é possível a gente querer estar lá e não poder. Olha o que está acontecendo. O Covid-19, ele vai ditar quem pode e quem não pode sair e quem pode ficar. Os nossos idosos, por exemplo, não vai poder sair. Os que têm saúde comprometida, com problemas de diabetes, coração, problema nos rins, problemas respiratórios, que tem outros problemas, eles ficarão também tolhidos de sair, de estar em locais onde tenha muitas pessoas juntas. Se Deus não entrar com providência, se o Senhor não iluminar o entendimento dos nossos cientistas que estão trabalhando noite e dia em busca da cura para este mal, nós seremos readaptados a uma nova era, a uma nova realidade. Oportunidades que foi perdida jamais poderão ser conquistadas novamente. Às vezes, irmãos, perdemos coisas e oportunidades para reconhecermos a nossa dependência e assim louvarmos a Cristo como nosso único ganho verdadeiro. Ele é o nosso orgulho e o nosso adorno. No versículo 2 a 6, o profeta vai além do dia do Senhor e vê o tempo em que o reino é estabelecido na terra. A palavra renovo do Senhor é um título messiânico, dado a Jesus Cristo, que veio como um rebento da raiz aparentemente morta da dinastia de Davi para restaurar sua criação. Então Deus promete purificar o seu povo, Deus promete restaurar a terra e habitar com ele, como fez quando estava no deserto. Ao contrário, meus irmãos, dos dias de Isaías, naquele dia o povo será santo, ou seja, separado, e a terra será bela e gloriosa. Isso vai acontecer plenamente, porque já está acontecendo, mas se tornará pleno na segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa confiança, convicção e esperança. O Espírito Santo está conduzindo sua igreja com o espírito de justiça. Deus está nos conduzindo, irmãos, para um tempo quando sua gloriosa presença cobrirá toda a sua igreja.
a exibição dessa glória não será assustadora para o povo de Deus, mas para o ímpio, sim. Para o ímpio haverá desespero, mas para nós não. Sentiremos e estaremos eternamente protegidos na sua presença e, finalmente, tudo será perfeito. Tudo será perfeito, irmãos. Tudo o que está acontecendo em nosso planeta é necessário para que se cumpra o que foi profetizado por Jesus em seus sermões proféticos. E ele, Jesus, é que tem o controle da história nas mãos. E ele também nos protegerá na tribulação que estamos enfrentando. Quero que você saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É nesse momento que a gente descobre se a nossa fé é robusta ou se a nossa fé ela foi firmada na areia. E agora que soprou o vento, ficou nada. É nesse momento que nós descobrimos o quanto a nossa fé é firme e forte na palavra e nas promessas do nosso Deus. É nesse momento que a gente percebe o quanto é importante estarmos na casa do Senhor. Oh, meus irmãos, quantas saudades de estarmos na casa de Deus. Oh, que saudade de estarmos juntos, ali, reunidos, louvando o Senhor, abraçando, tocando, sentindo. E agora a gente não pode fazer isso. É nesse momento que fortalecemos a nossa dependência em Deus como nosso provedor, protetor e salvador. Só temos o Senhor. É Ele o nosso auxílio maior. É nesse momento que temos também a oportunidade de anunciar o Evangelho. A gente está vendo, as redes sociais bombardeadas de muita coisa. Fake news, muita conversa, balela, até falsas profecias. Está rodando aí nas mídias sociais. Mas eu penso que esse é um momento muito importante para nós anunciarmos o verdadeiro Evangelho e confortar o coração das pessoas. Eu concluo essa nossa meditação dizendo aos irmãos que as calamidades que surgem, e principalmente a que está surgindo hoje em nosso contexto, nos faz ansiar, desejar profundamente pela volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos fortaleça. Amém? Deus abençoe. Pai querido e amado, louvamos o teu nome por tua fidelidade. Continue fortalecendo e protegendo o seu povo, nos dando a graça e a perseverança de continuarmos, ó Deus, persistindo, ó Deus, em crer de que o Senhor nos dará vitória. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima.